Ok, pessoal. Então, vamos dar prosseguimento aqui no nosso curso de Fusion 360. Continuando aqui com o ambiente sólido. Vamos ver. Eu estava aqui na ferramenta Emboss. Eu não quis passar ela no momento, porque eu gosto de fazer ela com o objeto inicial aqui. Então, eu vou criar aqui um objeto sólido qualquer. Não precisa ter muito detalhe, então, sólido qualquer sem muito preocupação. Então, para que serve a ferramenta Emboss? Ela serve para projetar objeto em uma superfície. Então vamos ver. Para isso eu tenho que criar um plano de construção em algum lugar aqui, ó, ok. E aqui eu posso colocar um desenho ou um texto, qualquer coisa aqui em cima e projetá-lo nessa superfície. Por exemplo, eu vou criar um novo sketch agora nessa superfície e aqui eu vou criar um texto, por exemplo. Texto. Então, todo mundo já viu como é que sabe o texto, né? Clica aqui, cria um valor aqui, vou colocar o texto aqui, deixa eu botar aqui. Fusion 360. Cria o texto, tá bom, deixar ali aqui no centro, dá um OK. Finalizar o sketch. Agora, eu vou aqui na ferramenta Emboss e clico no objeto e agora clico na superfície. O que é que ele faz? Ele pega aquele perfil e joga aqui em cima da minha superfície, criando tipo uma inscrição aqui. Aqui, esse emboss ele pode ter as opções, por exemplo, aqui ele vai criar uma altura, né, de 2 milímetros, ou ele pode fazer um buraco na peça de 2 milímetros. Vou colocar, então está menos 2, está menos 5, ele vai fazer um buraco lá para dentro, ok? Então aqui ele faz o sentido contrário, ele faz uma escavação aqui no meu material de acordo com o meu perfil. Legal, não é? Além disso, eu posso ter, além de texto, eu posso ter qualquer negócio aqui. Eu vou tirar esse emboss aqui para colocar outra coisa. Então vamos criar de novo, nesse plano, que já está criado aqui. Um novo sketch, agora nesse plano aqui. Então vou selecionar o plano, cadê ele? Plano de construção, aqui que está invisível. Em vez de eu colocar um texto, eu vou lá no meu arquivo aqui, ó, em Insert, uma figura tipo FGV. Então você pode baixar isso na internet, você bota FGV Download, você tem vários tipos de modelo. Tem exemplo aqui um site, ó, que eu baixo figuras, isso aqui. As figurinhas assim, que ela é formato vetorial. Então o Fusion reconhece ela como um objeto. Então, insert aqui, FGV, VG. Aqui eu vou no meu computador que eu já baixei da internet. E qual foi? Eu acho que tem algumas aqui que eu já fiz teste, então eu vou abrir essa aqui. Então tá vendo? Ele colocou o objeto aqui, é uma âncora, né? Então eu vou aumentar o tamanho desse objeto aqui por aqui, ó, eu aumento a escala do meu objeto. Então deixo ele o tamanho da peça e aqui eu posiciono o meu objeto, eu posiciono aqui no centro. Aqui tá bom? Dá um OK. E agora o que é que o Emboss faz? Eu posso pegar esse objeto, vou finalizar o sketch, né? Não finalizei, e vem aqui, ó, Create Emboss. Então aqui é bom, você pode juntar texto com imagem e fazer decoração da sua peça aqui. Então eu vou selecionar o perfil que eu quero fazer meu Emboss. Esse aqui de dentro e vou colocar esses dois aqui, ó, e esse aqui de fora. E vou selecionar a superfície que eu quero e ir para cima o valor de... Primeiro eu seleciono a superfície, agora eu coloco o valor de 2 para 4 para visualizar melhor. Vai ficar bem grandão o negócio lá. Aqui eu faço... eu posso modificar aqui o flip normal, fazer também alinhamento e tal. Eu posso modificar isso aqui, mas aqui já está do bom tamanho aqui mesmo. Então eu posso fazer, entalhar essas imagenzinhas eu posso baixar, entalhar aqui na minha peça, sua decoração, bem legal. Então aqui eu posso criar o símbolo da Autodesk, mais um texto e tal, eu criar
Então eu posso fazer um desenho e projetar esse desenho na superfície de outro objeto. É para isso que serve o Embas, lógico que tem mais aplicações aí, mas legal dele é isso aí mesmo. Eu vou aproveitar essa peça, eu vou tirar esse Embas daqui. Aproveita essa peça que já está selecionada para ir para a próxima ferramenta, que é a ferramenta, deixa eu ver aqui, Hole. Hole é a ferramenta de furo. Então eu gosto de criar os furos a partir de um sketch com um ponto, porque você tem um controle maior. Mas o furo ele pode ser criado normalmente. Basta você clicar em qualquer lugar da peça, ele vai criar um furo. Aí você tem as opções do furo. Primeiro, a posição do furo, eu posso escolher aqui, ó. Se eu tiver ponto de central, por exemplo, ele já escolhe aqui automático. Se não, eu tenho que fazer o seguinte, ó, colocar distâncias. Para eu colocar a distância desse furo, basta eu vir aqui, ó, nessas laterais e ajustar a distância que eu quero. Por exemplo, eu quero uma distância aqui de 10, aí o furo vai para a próxima certo? Então ele vai serve para poder criar. O furo também já está aqui. Aqui, nesse caso, quando eu tenho um ponto, que é o ponto central, ele gruda no ponto, ele dá um snap, certo? E aqui eu posso alterar as distâncias em relação... Eu vou modificar primeiro o tamanho desse furo aqui, está muito grande para essa peça. Então aqui eu tenho minhas opções de furo. Aqui eu tenho o tipo de furo, tá vendo? Então eu já selecionei a face. Eu posso selecionar a referência para poder ajustar a posição do meu furo, que não é o caso agora. A distância do furo é o quanto ele vai passar, ele vai até a peça. Então se eu quiser ele vai passar a peça toda. Se eu quiser distância, então eu digito um valor, né? Aqui, ó, é a distância, está mostrando aqui, ó, é esse valor aqui, que está aqui dizendo 28. Então ele está furando a peça ao todo. Se eu botar 20, ele vai até uma certa profundidade. Então esse furo vai até 20 milímetros. Tipo de furo. Hole tip. Então esse é um tipo de furo simples. É um furo simples, não tem... um furo, deixa eu dar um ok aqui para mostrar para vocês. É um furo sem muita... ele é simples, mas ele tem aqui essa saliência no final, que é uma opção que tem do furo. Deixa eu aqui na editar furo. Ele está aqui, furo simples. Eu vou mudar aqui a espessura desse furo primeiro. A espessura dele está aqui, ó, 40. Está muito largo esse furo. Vou colocar 12. 12 está de bom tamanho. Agora quais são as opções aqui que eu tenho de furo? Tipo de furo simples ou furo com rebaixo. O furo com rebaixo, ele vai criar uma parte aqui, ó, de rebaixo. Eu posso criar manualmente a distância do rebaixo ou a espessura do rebaixo aqui, ó, mexendo nessas opções, ou vindo aqui, ó, na minha opção aqui. Veja que aqui ele tá, esse tipo aqui está furo com rebaixo ou furo do rebaixo inclinado também. Vamos ver esse aqui primeiro, que aqui eu tenho as opções. Ó. Aqui ele está o tamanho do furo, né, de onde ele começa até onde ele vai. E aqui eu controlo, pelo menos 17, isso aqui é a espessura do meu rebaixo. Como meu furo é 12, aqui está 10, né? Eu vou colocar de novo aqui 12. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 15. Então ele vai criar, tá vendo? Ele vai criar esse rebaixo. Agora aqui a profundidade do rebaixo, tá? 1. Eu vou colocar 4 para ele visualizar bem. Então tá vendo? Um furo com rebaixo. Hole tap tip é simples. Clarência é o furo para que vai passar rosca. E aqui é um furo com rosca. Se eu quiser colocar rosca, né? Coloca aqui. E aqui é o finalzinho do furo, como é que ele termina? Ou ele termina aqui com esse formatozinho aqui, ou ele termina com um furo simples. E aí você tem várias opções de furo aqui. Vamos ver esse rebaixo primeiro, como é que ficou aqui. Então, tá vendo? Ele cria um início aqui e depois para cá. Isso aqui, se eu quiser botar um parafuso, que eu quero que o parafuso entre um pouquinho na peça, eu vejo qual é a largura da cabeça do parafuso, eu posso fazer com que ele entre na peça até um certo ponto. Então vamos ver mais opções aqui de furos. Eu tenho a opção, então, estou com rebaixo com ângulo. Então ele vai dar aqui, ó, a largura aqui. Eu vou deixar de novo 15. Ele criou automático aqui. 15.
e o ângulo de 90 graus. O padrão ele vem com 90 graus. Então, dando OK, ele vai criar esse tipo de rebaixo aqui. Um rebaixo assim, angular. Né? Tem algumas aplicações. Vamos aqui, vai ver mais opções de furo. Lembrando que aqui eu posiciono o furo. Se eu quiser posicionar esse furo aqui nessa distância aqui, ó, eu simplesmente coloco 20. Eu posso mudar a posição do meu furo por aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que tem uma ideia melhor, que é você fazer pontos. E aí você faz os furos todos de uma vez. Agora, furo, aqui está o hole tip, ele está aqui, ó, simples. Né? Eu vou colocar aqui de novo com rebaixo. Eu vou colocar aqui, ó, clarence, ele vai criar um furo que vai passar parafuso roscado. E aqui um furo com rosca. Eu estou achando que esse furo... Quando eu crio um furo com rosca, ele já vem um profile aqui. Tanto aqui, ó, ele já escreve um profile, quanto aqui rosca, ele vai criar um... Porque as roscas, elas são padronizadas. Então, no caso aqui eu vou usar, tem vários padrões aqui que você pode escolher. Eu gosto do Isometric Profile. O tamanho da rosca. Então eu vou criar aqui ó, também, ó, vou colocar aqui de... Estava criando de 12, né? Não, de 10, aqui está de 10. Ele vai criar uma rosca de 10, e aqui ele já diz aqui, ó. A rosca é M10 vezes 1x 1.5. Isso quer dizer o quê? Aqui é o passo da rosca. Então, cada filetezinho de um para outro tem a distância de 1,5 milímetros. Ou seja, cada volta que o parafuso dá 360 graus, quando eu giro o parafuso, ele vai andar 1,5 milímetros na rosca, certo? Aqui eu posso mudar a direção da rosca da esquerda ou para a direita. Deixa eu ajustar aqui agora, por exemplo, isso aqui está 20, aqui está pequeno, tá vendo? Tá. Por isso que ele não está aceitando fazer ainda, então tem que mudar isso aqui. Ó. Já que aqui o furo é de 10, eu quero criar um rebaixo, tem que botar um tamanho maior, vou colocar 15, por exemplo. Profundidade do rebaixo, vou colocar 3, por exemplo. Então se eu der um OK aqui, se eu quiser o furinho terminando aqui com um biquinho aqui, eu venho aqui nessa outra opção. Né? Aqui ele vai terminar assim. Então aqui está o furo. Aqui o rebaixo no parafuso. E aqui está a rosca criada no furo aqui. Outra ideia de criar o furo é bom você fazer o seguinte. Se você tiver um controle melhor, você clica na peça, cria um sketch na superfície. E aqui, por exemplo, eu posso com a ferramenta furo criar alguns furos, né? Por exemplo, criar 4 furos aqui. Aliás, criar 4 pontos. Vou colocar esses pontos na horizontal. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse na vertical. E esse com esse na vertical. Agora eu posso ajustar a distância desse furo aqui, por exemplo, daqui para essa aresta, como 15, tá bom? E esse furo para essa aresta eu vou colocar, por exemplo, 8. Beleza, então ele já ajustou as posições desses furos, então, ok? Então agora que eu vou na ferramenta furo, e agora como eu já tenho os pontos, ó, eu clico aqui, ele já conhece os pontos. Então ele está na última, já criou meus furos, né? Ele está na última opção aqui, então eu vou voltar aqui de novo, criar esse furo, rosqueado. Se eu quero um M em vez de 35, eu vou criar um furo menor, lógico, né? Vou criar um furo de 10. Aqui está muito grande, vou diminuir para 13. Eu posso colocar o valor que eu quiser. Profundidade desse negócio aqui eu vou colocar de 3. E aí, ó, para a direita e tal, que já está tudo legal. Isometric Profile. Então sempre vai ter essa opção aqui. E você vai escolher aqui a espessura do furo já padronizado. Porque se quando eu vou pegar um parafuso para colocar nesse furo, já tem lá no meu banco lá, né, de parafusos, eu escolho com essas especificações para ele ajustar certinho na minha rosca. Então aqui, ó, criado meus furos. Eu criei 4 furos aqui com ponto, eu acho melhor. Esses furos foi criado passante, né? Se eu quiser, eu não quero que ele passe a peça, então só vir aqui. Em vez de aqui eu coloco a distância. Então como aqui tá vendo? Ele tá 35, ele tá passando toda a peça. Então eu vou colocar de novo 20, ele vai só até ali, ok? Então meu furo só vai até uma parte e termina lá com aquele cantinho lá.
Então, se eu quiser ver como é que ficou esses furos, eu vou fazer aqui, ó, frontal. Eu vou vir aqui no Style, Visual, Wireframe. E eu vejo aqui, ó, os furos que eu criei. Vou olhar aqui, ó, tá vendo os 4 furos criados aí. Vou voltar aqui o Visual Studio aqui para Shade com arestas visíveis. Se eu quiser colocar também shades com arestas, apenas as arestas escondidas, eu vou ver as arestas dos furos lá dentro, tá vendo? Beleza, né? Outra coisa, eu mudei aqui a cor do minha tela, você pode mudar por aqui, ó. Eu estou aqui em Dark Gray Room, porque eu acho que é melhor para o descanso de vista. Se você quiser botar para outro tipo de situação, você pode mudar aqui, ó, em Environment. Eu gosto de botar Gray Sky para poder descansar um pouco a vista. Então, essa aí foi a ferramenta furo. Deixa eu ver qual é a próxima. A Thread, que é a ferramenta rosca. Então, a ferramenta rosca ela funciona da seguinte forma. Eu vou criar um novo desenho aqui, um novo objeto. Ok. Então, a ferramenta rosca, imagino que eu tenho aqui também de novo. Vou colocar por exemplo, um retângulo aqui sem compromisso. Vou fazer aqui uma extrusão. Tá aqui, ok. Ele está com arestas escondidas. Então, arestas ocultas está aparecendo, beleza. Não tem problema. Agora eu vou ver o seguinte, eu vou fazer um furo nessa peça com uma ferramenta círculo. Então eu crio um círculo. Que tamanho eu vou criar? Vou criar um círculo de 10, por exemplo. 10. Ok. Finalizo meu sketch. Como é que eu faço um furo nessa peça? Com a ferramenta cut, né? De extrusão. Vou colocar aqui, ó, distância all. Ele vai passar o furo. Então, ok. Beleza, veja que esse furo é um furo simples. Não está rosqueado. O que é que eu posso fazer? Eu posso criar já tem esse furo, eu posso criar uma rosca nesse furo. Então, para isso que serve a ferramenta Thread, ou seja, criar rosca. Então, eu clico aqui e veja como eu tenho aqui, ó, já estou no Isometric Profile. Ele pede para me selecionar uma face. Então, eu seleciono a face interna do meu furo. Ele já cria automaticamente a rosca, tá vendo? Ele já criou a rosca. Aqui eu tenho as opções aqui de mudar a direção da rosca, da esquerda para a direita. Aqui, se eu quiser, aqui, ó, modelar, eu posso modelar a rosca em vez de só fazer uma marcação, eu posso modelar a rosca. Aqui tem outra coisa, full length, ele vai fazer todo o comprimento, criar a rosca, então eu posso, clicando aqui, eu posso dizer aonde a rosca começa, então eu posso colocar essa em 5 mm, por exemplo, e terminar aqui está em 10, vou botar em 20, por exemplo. Então a rosca vai de 5 a 20 mm, e ela foi, essa rosca ela está modelada, ou seja, não é só um indicativo de rosca, ela foi realmente cortada aqui. Se eu colocar no wireframe, você vai ver a diferença. Você vai ver que a rosca ela realmente está modelada aqui no meu projeto, né? Naquela opção de modelar. A rosca também ela pode ser feita, lógico, em um objeto cilíndrico. Então, se eu tiver aqui, eu vou fazer um objeto cilíndrico aqui, a partir de um círculo. Agora eu tiver que eu colocado um valor para esse círculo aqui. Porque o furo ele tem os padrões, ele não tem qualquer valor. Então, eu vou editar esse círculo aqui e vou dar uma dimensão para ele. Sei lá, aqui vou botar 30, por exemplo. Então, a rosca vai ser criada com 30. Então, para não dar valores quebrados, que as roscas elas sempre têm um valor fechado, né? Então, criei esse objeto, ok. Ele está wireframe, deixa eu colocar de novo, vou deixar aqui apenas arestas visíveis. E eu posso criar uma rosca sobre essa peça. Imagina que eu estou fazendo um parafuso, né? E aqui eu quero fazer uma rosca. Então, Edit, Thread, ou Create Thread. Thread, clico na superfície. Então, ele já criou. Tá vendo? Eu vou terminar essa rosca aqui para mostrar a diferença dela modelada para não modelada. Então, aqui já está, ela já reconheceu que o valor é 30. Ela já colocou o padrão 3,5. Mas eu posso mudar o passo da rosca, se eu quiser. Aqui vai depender do meu projeto. CG é a classe de rosca, você tem CG e 4G, tem essas duas classes. Para a direita ou para a esquerda, a rosca ela vai girar para um lado e vai girar para outro. Aqui, ó, não modelada, ela vai criar a rosca
mas ela só cria um indicativo da rosca. Então, elas são um desenho que se eu olhar aqui, ó, deixa eu ver aqui pelo topo, e vou olhar aqui em wireframe para ver se fica mais visível aqui ainda. Ela não criou, ele não cria a rosca realmente, ele só faz criar o indicativo da rosca. Isso aí o arquivo fica muito mais leve. Na hora de você fazer o 2D também não tem aquele problema de ficar muito poluído o ambiente. Então é legal você fazer esse tipo aqui. Se eu colocar Modeled, você vai ver aqui agora, tá vendo? Ele modela a rosca na minha peça. Né? Fica muito mais bonito aqui para você visualizar, né, que a peça está realmente modelada. E aí, lógico, tem essas outras opções de rosca, que é você clicar aqui, ó, você desmarca aqui Full Length, que é o Full. Full ele vai pegar desde o zero até o final da peça. E quando tiver peça, ele vai... Se eu clico aqui, ó, eu vou escolher aqui agora, Offset. Eu começo minha rosca a partir de 10, vamos supor, por exemplo. E termino ela depois de 30, por exemplo. Então aqui, ó, modelado aqui. Então ele vai criar a rosca daqui até cá. Então essa é como a gente controla a criação de nossas roscas. Deixa eu ver aqui agora. Pessoal, essa parte aqui também. Eu acho que eu vou fazer falar logo sobre esses objetos aqui. Então vou fechar aqui. Esses objetos aqui se chamam de objetos primitivos. Então ele não precisa de sketch para ser criado. São sólidos que são criados sem precisar do sketch. Então tem o primeiro aqui, ó, box. Então box, eu clico num ponto. Então eu vou clicar, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, primeiro numa face. Peraí aqui, ó. Select a superfície plana. Então cliquei a superfície. E agora eu vou clicar num ponto inicial, num ponto intermediário, e aqui eu vou subir aqui, ó, clicar aqui, e aqui ele já cria meu sólido automático. Aqui eu posso mexer nas opções aqui do tamanho, para cá, sem a necessidade de eu criar um sketch. Então eu criei meu sólido aqui, eu posso fazer isso aqui. Então se eu tiver um objeto no formato de um paralelepípedo, né, então eu crio fazendo, eu posso criar a partir desse objeto primitivo. Então tem aqui as opções, comprimento, altura e largura. E aqui também é new body, se ele quer intersectar o outro projeto. Depois ninguém viu o que significa isso aqui. Beleza. Onde é que a gente estava mesmo? O outro, um cilindro. Cilindro é a mesma coisa. Eu quero a superfície, eu clicar nessa. Então agora eu clico aqui. Ele já cria o raio do cilindro. E agora eu clico no centro e no raio. E aqui eu vou controlar aqui a altura do meu cilindro. Então o diâmetro vai ser o diâmetro desse raio que eu escolhi. E a altura eu vou escolher aqui ou digitando ou marcando aqui, por exemplo, 80. Então cliquei no cilindro. Então, essa é a opção de cilindro. Então são objetos primitivos. Vou apagar esse, vou aqui em outro. Vamos lá. Esfera. Na esfera a gente viu que a gente tem que criar um círculo e fazer uma revolução. Né? Aqui não precisa. Clico numa superfície. Clico no centro da esfera. E aqui eu vou controlando o raio da esfera. Então aqui, ó, se eu fizer a esfera de 50, então está aqui, uma esfera de 50 milímetros, criada automaticamente aqui com as minhas primitivas. Vamos ver mais uma. É o próximo, Torus. Torus é esse tipo de objeto. Vamos ver. Eu vou clicar numa superfície primeiro, vou clicar nessa. Clico no centro. Então, aqui a torre está sendo criada já, vendo? O ângulo. Aqui eu posso engordar a esfera, tá vendo? Vou afinar e aqui aumentar o tamanho do seu raio. Aqui automático. Vou mexer aqui, ó. Então, diâmetro interno, que é esse, e a espessura do torus. Então, eu posso modificar isso aqui, tá vendo? Aqui é o diâmetro interno do torus, tá vendo? E isso aqui é outra medida, que é o diâmetro do toro. Então, ok, criei aqui o torus, que é esse objeto. Aqui você pode fazer, por exemplo, você pode iniciar um torus desse para fazer aqui um pneu uma camalhada do carro, por exemplo. Vários outros objetos você pode criar aqui. Eu vou apagar esse torus, vamos logo para o outro rapidamente. É o que? Create Coil. Coil é
é mola, né? Então você clica aqui, como ele é um objeto que não precisa de... Ele precisa de um plano, então eu vou clicar nesse plano. Pode ser um plano do próprio plano do meu mundo, ou então um plano de um objeto já criado. Então, dá um clique, e aí eu vou puxando aqui, ó, já criei o raio do objeto. Quando eu dou um clique, ele já cria o meu, a minha mola. Então aqui eu tenho umas opções aqui interessantes da mola. Aqui. Por exemplo, o formato dessa mola, tá vendo? Ela está triangular. Eu posso modificar esse formato para formato circular. Então, eu tenho uma mola circular. Aí posso mexer também, ó, no diâmetro da mola. No caso aqui está 60, tá vendo? Que é esse diâmetro daqui até cá. Eu posso modificar aqui, ó. Aqui eu estou modificando o comprimento da mola. Aqui eu modifico o diâmetro da mola, aumento, diminuo. E aqui eu vou criando a espessura da mola, ela ficou mais gordinha e mais estreita. Eu posso fazer isso por aqui, manipulando, ou através daqui. Por exemplo, ela está com um diâmetro de 50, eu vou fechar o diâmetro de 60. Ela está com 20 revoluções, ou seja, ela está fazendo 20 vezes esse movimento. 20 revoluções pitch. O tamanho, a distância daqui até aqui. Então, se eu mudar aqui de 28 para 30, ela vai criar. Então, esse 15, esse valor 15 seria o tamanho dessa seção, tá vendo? Eu posso mudar também aqui, ó. Posso mudar para 8, por exemplo. Fica mais fininho, então a seção. Aqui é o diâmetro, que o que é o diâmetro da mola? Vamos ver aqui direito. Então, o diâmetro da mola é esse aqui. Essa rodinha azul aqui. Então, eu posso modificar ela, então aumento o diâmetro, diminui o diâmetro. O pitch, que é esse valor 30, seria esse controle aqui. Ó. Posso mudar aqui. Tá vendo? O pitch vai mudando. Né? Seria essa distância, certo? Então tá 12. Isso quer dizer que daqui até aqui eu tenho 12 milímetros. Eu posso escolher também, em vez de aqui tá Revolute Pitch, eu posso Revolute em Height. Então, então ele vai dar aqui diâmetro. Em vez de pitch, ele vai dar height. Esse height que seria esse valor aqui. Posso mudar. Aqui é o diâmetro. O height é isso aqui. Então, eu tenho que ter um controle aqui para poder não... Né? Isso vai depender do meu projeto, como é que está o seu projeto, da sua mola, como é que está, quais os diâmetros que você tem para poder trabalhar. Então, você vai mudando aqui, certo? Aqui eu posso mudar a direção da rotação da mola, tá vendo? Essa mola também pode ser usada como objeto cortante. Eu posso fazer, por exemplo, cortar um material com ela, posso fazer uma rosca. Então, tipo de o perfil. Eu posso quadrangular, então eu crio isso aqui também. O perfil quadrangular. Perfil triangular para dentro. E perfil triangular para fora. Eu vou deixar esse perfil triangular para vocês verem uma coisa aqui. Vou deixar o para fora aqui, por exemplo, isso aqui. Tá vendo? Vamos ver uma coisa aqui. Isso aqui, ó, a partir do centro. Então ele vai criar o perfil a partir do centro. Se eu mudar aqui para inside, tá vendo? Ele vai criar a mola dentro desse círculo aqui. Ó. Se eu colocar outside, ele vai criar a mola por fora do círculo. Isso vai depender do diâmetro do objeto que você tem aqui, que vai ser cortado, vai unir com essa... E por aí vai. E aqui, on center, ele vai exatamente no centro da minha mola. Então é isso aí, sobre molas, não tem mais o que... Eu vou dar um cancel aqui. Beleza, o que já fez aqui? Eu vou deletar isso. Deletar esse Taurus também. Ok, qual a próxima ferramenta? Pipe. Pipe, como o próprio nome está dizendo, são tubos, tubulação. Então, bora clicar aqui na tubulação. Então, ele tem, ó, path e chain. Então, primeiro, ele tem que ter um caminho para eu criar. Então, não tem como criar ele aqui. Então, mesmo eu não precisando de sketch, eu vou precisar de um caminho para ele seguir.
Então pode ser uma linha reta, certo, ok? Ou pode ser uma linha curva. Então eu vou colocar para duas, então esse spline aqui. Certo, vou deixar para cá. Ok. Beleza, finalizar. Pronto, tem meu perfil. O que é que eu tenho que fazer agora? Create Pipe. Aí vendo assim, ele seleciona o caminho. Né? Então eu vou selecionar aqui o caminho. Ele automaticamente cria o meu pipe, certo? Legal, né? Aí eu posso também ter padrão desse pipe. Eu posso ter padrão circular, um pipe com padrão retangular, triangular, parecido com o da mola. Então não tem muita explicação sobre o pipe, né? É isso aí. Vamos lá em frente. A gente já falou de todos os. A gente já falou de todos os. Deixa eu ver aqui. Create, já ver aqui, ó. Daqui até cá. Pattern e Mirror. Então, o pattern ele serve para criar padrões de repetição, ou cópias. Então, ele é muito interessante na hora de a gente trabalhar com sólidos, por exemplo. Aqui. Eu vou criar aqui vamos ver aqui, um círculo. Eu vou trabalhar primeiro com padrão circular. Certo? Vou colocar aqui 200, sei lá. Tanto é que esse círculo. Vou criar um sólido a partir desse círculo aqui. Tranquilo. Ok, beleza aqui. Pronto, ok. Agora suponha o seguinte, que eu quero fazer, por exemplo, uma série de furos aqui. Então o que é que eu posso fazer? Eu vou aqui de novo em Sketch e vou desenhar um ponto aqui, por exemplo. E vou deixar ele horizontal com o centro. Okay? E vou dar uma distância para ele aqui. Uma distância aqui, daqui para cá. Isso vai depender do seu projeto, daqui 80 mesmo tá bom. E ok, vou finalizar esse sketch e vou criar um furo aqui nesse ponto. Vou colocar para baixo, não tem problema, não tem nada não. Agora aqui, ó. Então, o furo foi criado. Eu vou deixar esse modelo aqui mesmo, que já está aqui. Ainda sabe como é que mexe aqui, então ok. Então aqui eu tenho um furo aqui nessa peça. Agora imagina o seguinte, eu queria que essa peça tivesse vários furos, assim, fazendo um círculo aqui. Então aí é onde a gente usa o padrão, o pattern, um padrão retangular. Vamos primeiro ver o padrão circular, que é o caso desse aqui, né? Porque eu tenho um círculo, né? Eu quero criar repetições fazendo um círculo aqui, então eu venho pattern, padrão circular. Aí ele tem opções aqui, ó, bodies, faces, filters e components. Então eu vou escolher aqui filters. O que são filters? Filters são operações. Então eu fiz uma operação de furo e eu quero repeti-la. Então eu clico. Então eu já tenho um objeto selecionado e agora eu clico o eixo. O eixo eu posso escolher aqui na origem. Onde é que está meu eixo? Se eu for aqui, eu vou olhando aqui, ó, o eixo vai aparecendo. Cadê? Deixa eu ver aqui embaixo da peça. Se eu for passando aqui o mouse. Cadê? Deixa eu olhar. Tá vendo? Eu tenho um eixo aqui, tá vendo? Ou eu posso simplesmente escolher o eixo ao redor da peça. Então, para isso eu tenho que primeiro selecionar isso aqui, por isso que não estava aparecendo o eixo. Vou até esconder. Agora, tá vendo? O eixo ele vai aparecer ali, tá vendo? O eixo. Então eu tenho que copiar no eixo que vai fazer esse movimento. Então eu posso criar o próprio eixo da peça. Então tá vendo? Ele já faz uma pré aqui da cópia. Então eu posso aqui, ó, aumentar o número de cópias, por exemplo, para 10 furos. Ele vai criar 10 furos full. Ele vai até o final. Se eu quiser um ângulo, eu posso escolher aqui, ó, posso escolher aqui no meu, ou escolher manualmente aqui, ó, 180 graus, então vai criar furos até aqui. Se eu quiser 360, então ele vai fazer as cópias dos meus furos nesse ângulo. Então ele pode criar também não só furos, mas também outros tipos pode criar peças também. Por exemplo, eu vou criar aqui, ó, nessa superfície, de novo, vou fazer um desenho aqui. Vou criar aqui agora sei lá, tá bom de 20. Eu vou colocar aqui também nessa distância aqui. Vou fazer uma horizontal aqui. E essa distância eu vou colocar de, sei lá, 50, tá bom. Ok. Vou finalizar meu sketch. E aqui eu vou criar um corpo.
Só que eu vou colocar New Body, certo? Então eu vou clicar aqui, eu vou clicar um novo corpo aqui. Então tá vendo? Em vez de Joint, é New Body. Então ele vai criar um novo corpo. Ok. Então tá vendo aqui? Eu tenho dois corpos aqui agora. Tá vendo? Bodies. Tem o corpo 1, que é esse, e o corpo 2, é esse. Então eu quero que esse corpo se repita também, circularmente aqui na minha peça. Então eu vou aqui em Retangular Pattern. Aqui já está, aqui ao invés de Filter agora, eu tenho um Body, certo? Então muda aqui para Body. Então, Body. Clique, seleciono o Body que eu quero copiar, seleciono o eixo. Então está aqui. E aqui eu defino as quantidades que eu quero. Aqui está 3 por padrão, vou colocar 5. Então ok, ele faz 5 cópias desse meu projeto aqui. Tranquilo, né? Aqui é muito interessante aqui, pessoal, quando vocês for fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu deixar esse desenho aqui. Por exemplo, aqui, uma aplicação legal. Aqui, ó, eu vou aqui, Insert, eu vou aqui em Car Component. Né? E aqui eu vou aqui, por exemplo, procurar aqui um parafuso. Então eu vou aqui em métrico. Eu vou ter uma aula específica sobre isso, certo? Eu acho que o tamanho do furo ali foi 10, eu acho que foi. Não estou lembrado quanto foi. Vou colocar isso aqui de 10 mesmo. Qual era o diâmetro do furo? Eu devia ter olhado antes, mas tudo bem. Então eu vou baixar aqui um. Depois eu ensino como é que baixa isso aqui. Vai ser uma aula específica disso aqui. Então eu quero só mostrar outra opção legal aqui do pattern. Então, aqui o parafuso vai vir para minha área de trabalho. Cadê ele? Então, tá aqui. Eu vou ajustar ele aqui. Deixando um pouquinho para cá. Dá um OK. Depois a gente vê. E aqui eu vou instalar esse parafuso nesse buraco. Então aqui eu venho com a ferramenta de Join. Depois eu explico também o que é aqui. Né? O objetivo da aula agora. E vou colocar ele lá. Então eu vou clicar aqui. Clique no centro. E vou clicar nessa superfície no centro desse furo. Ok. Então ele colocou um parafuso ali. Beleza? Então eu quero que esse parafuso também copie através desse padrão circular. Então aqui eu venho de novo padrão circular. Agora em vez de body, agora eu tenho aqui um componente. Tá vendo esse quadradinho em cima de componente? Então mudo aqui para componente. E seleciono meu componente, que é esse. Então eu posso selecionar aqui ou aqui direto. Seleciono meu eixo. Tá vendo? Ele vai criar cópias. Como é 10 furos, eu coloco 10 parafusos. Foi 10 furos que eu criei mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos parafusos? 11? Não. Foi 9? Quantos furos eu criei mesmo? Aqui. Deixa eu ver aqui. Cancelar, tá? Deixa eu ver o que está acontecendo. Então o parafuso está aqui. Certo? Eu quero padrão de repetição para ele preencher esses furos aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 furos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu copiei a quantidade errada. Então eu vou capturar essa posição, não tem problema. Depois eu explico também o que é isso. Então selecionar um component. Depois eu explico o que é isso também. Clique no componente, selecione. Agora aqui ó, é o número de parafusos que estava errado, 8. Então ele vai encaixar certinho nos buracos, então não preciso ficar. Então ele veio, fez cópias em padrão circular. Legal. Então é assim que se usa o padrão circular. Você vai fazer furos, copiar peças, copiar. Então você tem várias opções. Ó. Por exemplo, eu posso copiar componentes, posso copiar operações, faces e bares com a ferramenta circular pattern. Que é essa aqui, ó. Circular pattern. A retangular pattern, acho que a gente já usou ela, com certeza a gente usou aqui na aba de Sketch. A gente tem ela aqui também. Create, circular e retangular pattern. É a mesma coisa, só que aqui é para Sketch, para desenhos. Nesse caso aqui você cria tanto objetos como operações, você pode fazer cópia circular.
Eu vou fechar isso aqui. E vou agora para o padrão retangular. Então vamos lá. Então vou criar também. Vou ajustar aqui. Vou criar um novo sketch aqui. Agora eu vou criar um retângulo nessa direção. Então o padrão retangular a gente usa quando o objeto está no formato retangular. Então, finalizar. Beleza. Vou fazer uma extrusão nesse objeto aqui, uma altura qualquer, não precisa me preocupar com isso. Ok. Então a mesma coisa. Se eu tiver furos que eu quiser copiar, tranquilo. Por exemplo, eu faço aqui, ó. Vou fazer um furo. Aqui, o que é que eu quero? Que ele fique a uma distância de... Tá bom, de 30. E a distância daqui, ó, eu clico aqui no ladinho aqui, ó. E aqui 30 também. Então, esses padrões do furo, tá o furo daqui, deixa eu ver qual é o Map Profile dele, de 10, ok, tá, beleza, então furo rosqueado. Veja que agora eu quero criar vários furos nessa peça. Então eu posso criar, como ela é uma peça retangular, aí eu venho aqui no padrão retangular. Se você não tiver ele aqui, você pode vir aqui, ó, em Pattern, e tá aqui, ó, padrão retangular. Se você clicar aqui, você pode deixar ele aparecendo aqui na minha tela aqui em cima. Então, Pattern, padrão retangular. Eu quero copiar o quê? Bodies? Não, eu quero copiar uma filter, que é esse furo, certo? Então, seleciono filter. Aqui eu posso vir na linha do tempo, ou direto aqui, ó. Eu gosto de vir aqui na linha do tempo, seleciono meu furo. E agora selecionar as direções. Então, quando eu clico aqui, eu tenho que selecionar uma linha que vai direcionar o meu furo. Então, vou selecionar essa aqui, por exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho aqui essa opção, ó, nessas duas setas. Essas duas setas eu vou puxar, fazer cópias desse lado. E essa outra seta vai me impedir de fazer cópias desse outro. Eu posso copiar para um lado e para o outro. Então, eu posso usar aqui, ó, Extend. Extend é o que ele vai fazer. Ele vai pegar a distância do primeiro e o último. E vai fazer as cópias aqui dentro. Por exemplo, eu vou copiar 5 cópias desse furo. Ele vai criar na cópia dentro daqui. Ou distância. Isso vai depender do seu projeto. A distância, ele vai pegar a distância desse para esse e vai criar cópias até a quantidade que você quer, sempre na mesma distância. Né? Então, essa é a opção do Extend. Então, aqui nessa direção ele criou 5 e nessa direção ele criou 3 com a distância de 53. Então, eu vou colocar 50. Então, ele vai criar uma distância até 50 aqui. Então, aqui vai até 50. Ele vai criar 3 aqui no meio. E a distância que está, a outra distância, está de 61. Vou colocar 60 para ficar um valor fechado. Então, daqui até aqui é 60 e ele coloca um furo no meio. No Space é o contrário, ó, no Distance. No Space. Né? O Space é a distância de um furo para o outro. Então, no caso aqui está 50, tá vendo? Então, vou dar um OK. Ele criou esse monte de furos aqui. Então, serve também para a gente fazer o seguinte. Se eu chegar aqui e inserir um parafuso, que dá insert. É o mesmo sistema, né? Inserir aqui do módulo. Que já tem aqui um parafuso aqui. Da métrica. 10, né? Que é o tamanho do meu furo lá. Então, vou clicar nesse aqui mesmo. Vou clicar nesse aqui mesmo. E vou aqui, deixa eu ver. Fazer o download. Tem que ser esse 3D Step. Download. Ele vai baixar o parafuso para cá, para minha área de trabalho. E aí aquele mesmo esquema. Depois eu vou mostrar como é que escolhe direitinho o tipo de parafuso, tal, essas coisas mais na frente, quando a gente estiver trabalhando com biblioteca, que não é o caso. Então eu vou montar esse parafuso nesse buraco. Então eu vou, ok. O que é que eu faço para montar? Assembly, né? Eu venho aqui em Join. Vou clicar nessa superfície e nesse ponto central. E vou criar um parafuso aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, nessa superfície, nesse ponto central. Coloquei um parafuso. Ok? Então aqui vale a mesma máxima lá. Né? Eu vou mudar aqui para essa cor aqui para a gente visualizar melhor. Então, eu venho aqui e coloquei aqui, ó, Utilities, aqui ele vai criando cores aleatórias aqui. Beleza, então eu quero criar um padrão de repetição aqui, ó, desses furos.
Então eu posso ver primeiro aqui, ó, por exemplo, eu quero saber qual é a distância desse furo para esse outro. Então eu venho aqui em distância, venho no centro desse furo até o centro desse outro, por exemplo. E veja que ele está na distância de... Ele não está até... Eu quero até o centro. Ele está aqui as bordas, né? Então acho que é 50 milímetros, né? A distância. Aqui está 52. Deixa eu ver se eu consigo um valor melhor. Tá vendo? Esse furo aqui. Deixa eu ver se eu consigo medir isso bem certinho aqui mesmo. Esse furo. Para esse furo. Aí. 41. Ué, cada vez dá um valor diferente. Então eu vou agora aqui, ó. Eu tenho que saber a distância, porque como eu vou fazer cópia padrão retangular, o que eu quero copiar? Eu quero copiar component, que é um parafuso aqui. Component, select direção, então selecionei essa direção aqui, ó. E aí eu vou criando meus padrões de repetição. Então se for extend, eu vou até o final. E se for spacing, então extend, eu posso vir aqui, ó. Cria até o último parafuso aqui, que está a uma distância de 100, acho que é 100 milímetros. 100, deixa eu ver. 100, acho que é 100. Então nessa direção ele vai criar isso aqui, e nessa direção ele vai criar esse space extend de 60, não foi? 60 que a gente viu lá. Então tá aqui menos 60, tudo bem. E aqui estava 50, né? Agora aqui eu vou criar 5 cópias. Ah não, ele tá criando agora, aqui ó. Em vez de extend, de space, vou colocar extend. Isso, não, tá vendo? Aqui é até 200 de distância. Então, extend, em vez de extend, eu vou colocar space. Space ele vai a distância de um parafuso para outro, que aqui é 50, né? Então, eu vou colocar aqui 50. Então, agora ele criou minha quantidade de parafuso aqui, ó, instalou tudo de uma vez no meu padrão retangular. Então, o padrão retangular funciona assim. Vamos ver outros tipos de pattern. É o pattern seguindo um perfil. Beleza, vamos lá. Então eu vou apagar isso aqui e vou criar aquele objeto que a gente, aquela ferramenta que a gente utilizou no começo. Vou criar um perfil qualquer aqui, ó, retangular mesmo. Vou deixar ele aqui, ó. E vou criar um caminho para ele seguir. Então eu vou criar um desenho aqui. Beleza. E esse caminho eu vou colocar um caminho que faz uma curva, né? Um caminho reto. Peraí, vou escolher o tipo de linha, que é essa spline, para a gente ver o efeito aqui. Então, aqui e é capaz de não criar esse perfil aqui que está muito... Então, ok, vamos ver pelo tamanho se ele vai conseguir criar esse perfil. Então, tá vendo? Tem esse objeto. Então, vou aqui em Sweep, vou clicar no objeto e clicar no... Você vai criar. Criou o perfil. Ok, beleza. Então, imagine que eu tenho que fazer furos nessa peça. Então, um furo a uma certa distância regular. Então, vou fazer um furo primeiro aqui. Não vou ficar muito ligando aonde é e tal. Deixar esse furo aqui mesmo. Pronto, beleza. Então, eu quero criar a cópia desse furo. Se eu for criar um retangular pattern, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar cópias para cá e outra para cá. Então, eu tenho esse outro padrão de pattern, que é o padrão pattern on path. Então, vou selecionar aqui um filtro, que é o furo. E agora eu vou selecionar o path. Então, o path seria o quê? Esse caminho. Então, seguir aqui, ó. Ele vai criar cópias desse furo seguindo esse caminho, tá vendo? Vou colocar a quantidade aqui de mais, né? A 10. Tá vendo? Ele criou esses furos, tá vendo? Ele vai seguir esse perfil. E tem outra opção aqui, que é aqui, ó. Identical
Aí você muda para Path Direction. Então ele vai criar, ó, os parafusos na direção do caminho equidistante aqui, tá vendo? Da minha... Se eu deixar essa opção, ele vai fazer esse aqui, olha, às vezes pode sair do perfil. Então você coloca essa outra opção de Path Direction. Ele vai criar esse perfil de furos, né? A mesma coisa eu posso copiar parafusos, o mesmo esquema, né? Sem problema nenhum. Então esse aqui é o tipo de cópia em Path. Vou fechar isso aqui. Fechar isso, vou criar... Deixa eu ver qual é o próximo pattern, é o Geometry Pattern. Esse aqui também é muito legal. Então eu vou criar aqui também um perfil. Vou criar um quadrado aqui, tamanho qualquer. E aqui vou criar aqui uma extrusão. E aqui eu tenho esse objeto, beleza. Superfície aqui. Então imagine que eu quero criar cópias de várias... que a gente chama de Geometric Pattern. Então bora ver como é que funciona o Geometric Pattern. Então primeiro eu preciso selecionar uma superfície. Basta selecionar essa superfície. Ele já tem modelos aqui que eu posso escolher. Então esse modelo que está aqui padrão é o que é o padrão. Isso aqui é quando eu tenho já um modelo desenhado que eu quero copiar. Então ele já tem padrões também que ele já vem com ele. Então, por exemplo, essas bolinhas. Então eu posso controlar aqui, ó, quantidade dessas bolas, tamanho, se ela está centralizada ou não. Se eu modificar aqui, deixa eu ver o que vai acontecer. Cadê? Ela vai. Então eu posso controlar por aqui também, ó, o tamanho das bolinhas. Então ele cria esse padrão, certo? Então aqui as distâncias, tá vendo? Vou dar um OK para ver como é que fica. Legal, olha. Ele cria esse padrão de cópia. Muito legal. Então esse é o modelo. Mas também se eu quiser fazer o seguinte, ó, copiar. Então vou desfazer isso aqui. Então, desfazer, delete. Vou criar um objeto qualquer aqui. Com extrusão mesmo. Eu vou criar aqui um, sei lá, cilindro. Ok. Eu vou dar uma extrusão nele aqui e tal. E criar aqui como new body. New body. Então outro corpo. Ok. Então tem esse corpo aqui. E tem esse outro corpo. Então se eu vou aqui no padrão de Create Pattern Geometrics. Então eu seleciono a face. E agora eu venho aqui, ó, em Custom. Em Custom, agora eu seleciono o que é o meu custo. Meu custo é esse aqui. Então ele vai criar cópias desse objeto na minha superfície. Muito legal, né? Então aqui ele criou as cópias desse objeto e fica nessa superfície aqui. Beleza? Não sei muito bem para que. Pode ser que tenha alguma aplicação aqui você fazer. Eu nunca usei esse padrão, mas fica a dica aí. Se você quiser usar. Então, don't save. O que mais aqui? Mirror. Mirror, vou criar esse mirror aqui, depois a gente vai passar para outra parte que já está com o vídeo está muito grande. Então eu vou fazer esse último aqui. O que seria o mirror? Imagine que eu tenho que criar aqui um mirror. Aqui, rapidamente um box. Né? Beleza? Mirror. Mirror, o nome quer dizer espelho. Então, o espelho ele precisa de um plano para você espelhar uma coisa na outra. Então, por exemplo, eu quero fazer um furo aqui. Pronto, criei esse furo. Está criado? Ok. Deixa ele aqui. Eu quero criar um furo nesse lado, sendo que ele tem na mesma distância desse aqui. Ou seja, eu quero criar um espelho desse furo nessa posição. Então, para isso, eu tenho que criar um plano aqui no meio para poder fazer isso. Então, eu posso criar aqui um construct plane, vou criar aqui um plane mid plane. Mid plane ele precisa de 2 cliques. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai criar um plano no meio entre esses 2 cliques aqui. Tá vendo? Ele criou um plano aqui. Ok. Então, para fazer um espelho desse objeto, eu tenho que selecionar o que eu quero espelhar. Então, eu vou aqui na ferramenta espelho. Você pode vir aqui ou aqui, ó, mirror. Então, eu vou clicar aqui em espelho. Então, o espelho também ele tem a opção de bodies, filters e componente. Vamos usar filter.
Vou selecionar meu furo, que é o que eu quero. E agora um mirror plane. Então seleciono aqui. E aqui o mirror plane que eu quero é esse. Então, ele vai criar aqui, ó, um furo nessa posição aqui, beleza? Se eu tiver um parafuso, por exemplo, insert, parafuso. Então, eu vou colocar esse parafuso que já está aqui. Cadê ele? Metric 10, né? Parafuso 10, então vou escolher esse aqui. Aí vem aqui. Vou fazer o download desse parafuso. Aí ele está aqui, vou dar um giro nele aqui para ele ficar assim. Ele é um componente. Depois eu explico o que é componente aqui, não tem tempo ainda. Ok. Vou assembly, também vou explicar isso mais tarde. Tá? Clico aqui, superfície. Clico na superfície e no centro ele vai se ajeitar ali na rosca do parafuso. Beleza. Veja que eu posso criar também, ó, um espelho desse parafuso aqui. Então aqui, ó, em mirror, seleciono agora, em vez de filtro, componente. Clico no componente. Mirror plane, clico no plano, que é esse aqui. Ele vai criar o parafuso aqui desse lado. Então, ok. E está aqui meu parafuso espelhado desse lado. Então, essa ferramenta de espelho é muito boa, que serve para você. Você fazer muitas repetições, você pode espelhar tanto para colocar objetos, para fazer furo, para copiar peças. São padrões de cópia, certo? Tanto retangular como esse aqui, como espelho, são diferentes tipos de fazer cópias ou de filtros, de borders, de componente ou de faces. Ok, eu vou parar por aqui. Depois a gente vai ver. O que está faltando aqui é só essa thickness. Isso aqui eu não vou falar a respeito disso aqui. Jer também vou fazer uma aula sobre ela depois. E a gente vai também vai vir aqui na aba Modify, trabalhar algumas coisas do Modify aqui. Assembly também a gente vai fazer em outra oportunidade. A gente vai mais aqui, eu vou trabalhar na próxima aula com essa aba aqui. Terminar esse aqui, Thickness, e a aba de Modify na próxima aula. Então, até a próxima.